Salmo de número 3. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez para fazermos uma leitura de forma alternada, com toda a nossa força e vigor. Salmo de número 3. Leitura alternada. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim, a igreja. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Vamos ler esse último versículo mais uma vez, todos juntos? 1, 2, 3. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos queridos, eu quero compartilhar rapidamente com vocês sobre a seguinte temática na minha meditação desse salmo. 4 razões para confiar em Deus. 4 razões que nós vamos aprender aqui dentro desse contexto da vida de Davi, como podemos confiar em Deus. Quando nós olhamos para o contexto do rei Davi, nós vamos ver que ele estava vivendo um momento de muitas tribulações na sua vida, de muitas tormentas, aonde Davi estava sofrendo várias adversidades. E Davi, nesse momento, todas as vezes que ele começava a falar com Deus, começava a clamar a Deus e orar a Deus, ele sempre começava a compor versos que se tornaram salmos de louvor ao Senhor. E aqui nesse contexto onde Davi ele está sendo perseguido, onde Davi está fugindo do seu próprio filho, que estava tentando matá-lo, Davi, então, ele começa a demonstrar aqui a sua confiança em Deus naquela adversidade que ele estava vivendo, naquele momento difícil que ele estava vivendo. E aí ele começa esclarecer isso no Salmo e nos ensina algumas lições com esses versos que ele escreveu. E eu quero compartilhar pelo menos aqui 4 lições, que vão ser 4 razões para que eu e você, assim como Davi, possamos confiar em Deus no dia da angústia, no dia do desespero, no dia do fracasso, no dia da tristeza, no dia em que nós pensamos em desistir de tudo e de todos. A primeira lição que eu aprendo aqui, e é a primeira razão que eu percebo aqui no louvor de Davi, nessa confiança de Davi em Deus, é que existe aqui, Davi está demonstrando que existe aqui uma triste realidade na vida dele. Que triste é essa realidade na vida de Davi? Ele está em guerra. A sua família está dividida. O seu próprio filho quer matá-lo. Davi havia feito já numerosos inimigos.
e todo o contexto do reinado de Davi e da vida de Davi, você vai perceber que é uma vida de conflitos, de guerras, de lutas constantes. Mas ainda assim, Davi, ele sempre clama ao Senhor, ele sempre confiou toda a sua vida ao Senhor, e por isso ele foi vitorioso sobre os seus inimigos. Assim como Davi, nós vivemos muitos conflitos, nós vivemos constantes guerras, muitas vezes conosco mesmo. E o que faz você permanecer de pé não é a capacidade sua de inteligência, de sabedoria, de ousadia, de valentia. O que te mantém em pé, o que mantém um homem em pé, é o espírito que ele possui. Para que nesse tempo difícil, nesses momentos de dificuldades, ele coloque em ação essa sua espiritualidade, de forma a permanecer na luta constantemente. E Davi é um exemplo disso. Porque apesar de todo o fracasso que ele está vivendo, apesar de toda a guerra que ele está vivendo, no primeiro versículo, nós vamos perceber que ele reclama isso. Ele lamenta isso. Ele põe isso para fora quando ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Eu começo a perceber que Davi está em um momento de tristeza, de dor profunda na sua alma, porque o seu próprio filho se levantou contra ele. E esse momento da vida de Davi, que acontece essas coisas, é um momento delicado. É um momento que ele está sujeito a desistir daquilo pela qual ele foi chamado e vocacionado. É um momento que Davi pode estar pensando em chutar o balde, em mudar de vida, porque grande é a sua luta, grandes são as suas guerras, grande é a sua dor. Mas aqui tem um detalhe, aqui tem um grande detalhe, no contexto da vida de Davi, que nós precisamos considerar. Que detalhe é esse? O maior inimigo de Davi não era seu filho, não eram as outras nações. O maior inimigo de Davi era ele mesmo. Ele cometeu muitos deslizes, muitas falhas, e, portanto, ele mesmo é o seu maior inimigo. E aqui eu aprendo muito com Davi. O que eu aprendo com Davi? E com o que eu presencio na minha vida, no meu cotidiano, com aqueles que estão à minha volta, com os que me admiram, com os que me desprezam. O que eu aprendo com isso tudo? Que nós, seres humanos, temos muito mais facilidade, assim como Davi, para criar inimigos do que amigos. Davi, ele reclama e ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários. Ora, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ora, Davi era rei de Israel. Ora, Davi era ungido do Senhor. Ora, Davi era aquele que vencera o gigante Golias. E ele está reclamando: como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. E aí, na sua tristeza, na sua profunda dor, ele confessa: não há em Deus. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Davi criou muitos inimigos. E aqui me faz refletir, e eu tenho desenvolvido isso na minha vida, essa capacidade ou uma vocação que nos foi dada
para um relacionamento interpessoal com o outro, de irmandade, ou de amizade, de comunhão. Mas a gente deixa isso se perder na nossa vida quando nós nos tornamos egoístas, quando nós nos tornamos materialistas, quando nós nos tornamos donos de nós mesmos e não consideramos o outro. Nós só usamos o outro para instrumentalizá-lo para aquilo que é o nosso bel prazer ou aquilo que é o nosso interesse. E aí a gente tem muito mais facilidade para criar inimigos do que amigos. Quantas vezes a gente se divide por coisas tão pequenas? Quantas vezes a gente fica de mal por coisas banais? Quantas vezes a gente não releva a fraqueza do outro, ou descuidado do outro na nossa comunhão, na nossa amizade, e fazemos guerras entre nós mesmos. Vivemos em conflitos entre nós mesmos, e isso acontece não só dentro da igreja, entre os irmãos, não só na nossa comunidade, em um grupo de amigos, na escola, no trabalho, na família, mas acontece em todos os lugares. Acontece o tempo todo no nosso cotidiano. É o cônjuge que não entende o outro, é o irmão que não entende o outro, é o pai que não entende o filho, é a mãe que não entende o filho, é o filho que não entende seus pais. E Renato Russo dizia isso. Nós precisamos então, irmãos, aprender que precisamos voltar a essa capacidade de construir, ao invés de inimigos, construirmos amigos. Ontem eu participei de um jantar lá na Igreja Presbiteriana de Barra Mares, onde fui convidado para trazer uma palestra. E lá foi a noite jantar entre amigos. E eu tive a oportunidade também de estar cantando algumas músicas. E uma das coisas que eu tenho falado, não só na igreja, mas em todos os lugares onde eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho falado uma coisa sobre essa questão da amizade, de ser amigo. É que quem não sabe fazer amizade, não sabe construir oportunidades. E como que nós temos sido ignorantes com isso? Porque nós ficamos de mal por qualquer coisa. Desprezamos o outro por qualquer coisa. Eu não sei qual era o contexto nesse sentido de Davi, mas eu sei que Davi tinha muito mais facilidade de fazer inimigos do que amigos. E, portanto, ele estava vivendo uma triste realidade. E nesse ponto, onde eu percebo aqui a triste realidade da vida de Davi, qual é a razão que eu tenho nessa situação para confiar em Deus? É que eu aprendo que mesmo em Deus, ou mesmo com Deus, nós podemos viver uma triste realidade. Talvez você não consiga entender. Estou na igreja, estou servindo a Deus. Aí você gosta, tem pessoa que gosta de falar, sou dizimista, fiel. Por que a minha vida está assim? Aí você começa a perder a sua fé, você começa a enfraquecer, você começa a desviar, porque você começa a deixar de crer. E aí, a lição que eu aprendo aqui e ensino a você esta noite é que mesmo você sendo de Deus, mesmo você sendo uma pessoa comprometida com Deus, você pode viver uma triste realidade. Essa triste realidade pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do seu lar. Essa triste realidade pode ser no seu trabalho. Ou essa triste realidade pode ser entre você mesmo. Como eu disse aqui, o maior inimigo de Davi era ele mesmo. E às vezes você vive uma batalha constante dentro de você e você não tem paz.
mesmo assim, mesmo nessa triste realidade, Deus está com você. Deus está junto de você. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está com seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está com as suas mãos estendidas para te dar a mão, te levantar do chão, te colocar de pé novamente. Você crê nessa verdade? O que a gente percebe aqui, em primeiro lugar, é uma triste realidade na vida de Davi. E assim como ele, mesmo servindo a Deus, nós podemos viver também uma triste realidade. Mas não fique triste, porque existe uma segunda lição aqui que vai nos trazer esperança nesta noite. Olha o que diz os versos 4, 5 e 6. Aliás, o verso de número 3 apenas. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. O que Davi está falando aqui? Apesar da minha tristeza, apesar da minha triste realidade, apesar dos meus problemas, no entanto, porém, todavia, o que ele diz? Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo aqui, meditando nesse texto? Eu aprendo aqui que existe uma segurança para o dia da angústia. Você não está sozinho. Você não está sofrendo sozinho. Você não está lamentando sozinho. Você não está em guerra com você mesmo sozinho. Por quê? Porque mesmo na angústia, essa é a lição, podemos nos sentir seguros. Às vezes você, está angustiado com uma enfermidade, com um diagnóstico que recebeu do médico. Às vezes você está angustiado porque aconteceu alguma coisa no seu trabalho. Você vive um conflito. Às vezes você está angustiado, algo que você espera de ruim. E você vive uma ansiedade constante. Mas a razão que nós temos para confiar em Deus, que até nesses momentos de angústias no nosso coração, podemos nos sentir seguros. Olha só que lindo. E era isso que Davi diz quando ele fala, porém, apesar de tudo isso, não obstante a todo o mal que eu estou vivendo, tu, Senhor, o que ele diz? És o meu escudo. Isso significa dizer que o Senhor é a nossa defesa, Ele nos defende, Ele é o nosso escudo, Ele nos protege do ataque do adversário. E Davi vai dizer que Ele é o seu escudo, mas é também a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Sabe o que nós podemos perceber aqui? Nessa nossa segurança certa em Cristo Jesus no dia da angústia, é que a nossa glória, a nossa conquista, o nosso sucesso não está aqui. Eu não digo de maneira nenhuma com isso que você não pode conquistar aqui, que você não possa conquistar aqui, que você não possa ter sucesso aqui, que você não possa desenvolver aqui, que você não possa evoluir aqui. Você pode todas essas coisas. E Deus te deu dons, talentos, capacidades para você se desenvolver mesmo e ser melhor a cada dia. Mas a nossa glória não está aqui. Está em Deus. Porque esta é a maior promessa de riqueza que nós temos quando Ele diz que tem uma coroa de glória preparada para os seus. Naquele lugar onde aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que o coração nunca sentiu,
nós vamos ouvir, nós vamos ver, nós vamos sentir. Essa é a nossa esperança, essa é a razão pela qual nós estamos aqui, essa é a razão da nossa fé, porque nós cremos que a nossa vida não é só aqui e agora. Então, quando Davi, ele diz que, porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Sabe o que significa este exaltar a cabeça aqui? Fazendo um paralelo com a situação do Davi, significa que o tempo da tristeza vai passar. O choro dura uma noite. O dia mau dura apenas um tempo, um momento. Mas o Senhor vai te erguer, te colocar de pé e levantar a tua cabeça. Você crê nessa verdade, meu irmão? Quando se sentir angustiado, lembra que isso é normal. Nós conflitamos com nós mesmos. Nós ficamos de mal à toa com as pessoas. Nós fazemos guerras. Não sabemos fazer amizade, só fazemos inimigos. Porque discordamos o tempo todo. Mas por causa de tudo isso, vem a angústia, vem o dia mau. Mas o Senhor está nos ensinando aqui uma segunda razão para confiarmos nele apesar da nossa angústia. Porque mesmo na angústia, podemos nos sentir seguros. Quem está lá fora, lá na impiedade, que está no médico, que recebeu um diagnóstico ruim, não estão como a gente. Nem está como a gente. Porque nós estamos seguros, apesar do diagnóstico ruim. Nós estamos seguros, apesar da triste realidade presente, momentânea e passageira. Por isso nós podemos nos sentir seguros. Porque apesar de tudo isso, assim como Davi, nós também temos um Deus que está olhando para o nosso coração, que nos entende como ninguém entende, que vê as nossas lágrimas que não são vistas nos nossos olhos, mas são derramadas no nosso espírito, na nossa alma e no nosso coração. E então o Senhor vem e enxuga e diz com a sua voz suave: calma, esse momento vai passar. É só uma triste realidade presente que dura apenas uma noite. Mas há uma terceira lição que nós podemos perceber aqui, e aí está a partir do versículo 4 até o 6, que diz assim, olha o que Davi diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha a certeza de Davi. Olha a confiança de Davi. Sabe o que eu aprendo aqui com ele? Sabe o que eu estou aprendendo aqui com Davi? Sabe qual a lição que eu estou tendo nesse texto aqui? Por que Davi está dizendo isso? Por que ele está compondo este verso e este salmo? Porque Davi sabe muito bem que o relacionamento que existe entre ele e Deus é incondicional. Se este relacionamento fosse baseado na capacidade de ser do rei Davi, ele já era. Não tinha mais chance para ele. Mas como esse relacionamento está baseado na fidelidade, não do homem, mas de Deus, é por isso que ele pode aqui dormir em paz. Porque apesar dele mesmo, e da guerra que ele vive, e do medo que ele está do seu filho, ele pode dormir em paz, descansar em paz.
porque ele sabe que Deus está cuidando dele. E a pergunta que eu faço aqui, talvez apenas uma pessoa pode estar enquadrada nesta mensagem. Talvez seja só eu que esteja enquadrado nesta mensagem. Mas a pergunta que eu faço é: você tem dormido direito à noite? Você tem dormido em paz? Você tem acordado bem? Quais são as suas guerras? Quais são os seus conflitos? Como está a sua fé nesta noite? Como está a sua segurança? A sua certeza de que Deus está com você? Sabe por que eu aprendo essa lição aqui? Eu vejo aqui um relacionamento incondicional. Porque com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, apesar do nosso fracasso, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos momentos de desânimos, de incertezas, de perda de fé, apesar de todas as nossas limitações, podemos ter relacionamento com Deus. Sabia que tem gente que não está aqui na igreja, não é nem religioso e tem relacionamento com Deus? Sabia? Existe gente que a gente pode dizer assim: essa pessoa não tem Deus no coração. Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. Existem pessoas lá fora que fazem um monte de besteira na vida. Mas quando chega a noite para dormir, em algumas ocasiões, a pessoa sente tanta sua tristeza na alma e ela se joga aos pés do Senhor e fala ali com Deus e pede perdão, e pede misericórdia, e pede livramento. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que estão na luta aí fora, tentando se libertar, tentando ser melhor, mas estão nos vícios, estão na prostituição, estão encarcerados pelas cadeias do inimigo, mas elas conseguem em algum momento, antes de dormir, dobrar os seus joelhos e clamar por socorro divino e auxílio do Senhor. E nós fazemos isso quantas vezes? Muitas vezes nós esquecemos de falar com Deus, não é? É ou não é? Muitas vezes nós não clamamos mais, Davi está clamando. Muitas vezes nós estamos tão fracos, tão frios, que a gente não liga mais para pedir auxílio divino e socorro do Senhor. Mas você vai aprender aqui, dentro dessa lição, a razão pela qual, apesar disso, você pode se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque o relacionamento de Deus comigo e com você é incondicional, assim como foi com Davi. Olha o que Deus falou para Davi. Davi, o seu reino será, o quê? Perpétuo, eterno. Como que Deus pode falar isso para um homem que vai pecar tantas vezes? E falar que o reinado dele será eterno. Vai perdurar por toda a eternidade. Porque Deus estava apontando para aquele que viria da família de Davi, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei eterno, mas é da linhagem de Davi. Por isso que o relacionamento de Deus com o homem é incondicional. Se Deus estivesse estabelecendo uma aliança ali com Davi, baseado na fidelidade de Davi, na aliança de Davi, Davi já tinha quebrado a aliança. Portanto, a lição aqui, meus irmãos, a razão para a gente confiar em Deus é porque, apesar, muitas vezes, do nosso fracasso, muitas vezes da nossa queda, Deus ainda permanece fiel para nos levantar, para nos erguer. Portanto, a pergunta que eu faço para você esta noite: como está
o seu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque o versículo 4, Davi lhe diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte responde. Deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o clamor é nosso. É nossa função clamar. É nossa função orar. O clamor é humano. Mas o sustento vem da onde? Vem de Deus. A parte de Deus é nos sustentar nos momentos de fraqueza, nos momentos de vazio, nos momentos de tristeza. Ele vem nos sustentar. Mas nós precisamos clamar. Por isso que eu falo, aquela pessoa que está lá fora, que não está nem aqui dentro da igreja, mas quando ele vai dormir e ele entende que ele está numa vida toda errada, e ele dobra o joelho para clamar a Deus, é muito mais certo que ele vai ser abençoado e socorrido por Deus do que talvez muitas pessoas que estão aqui dentro, que não clamam ao Senhor, que preferem se conformar, como Paulo disse, com este século, ou com a sua presente vida, ou com a sua triste realidade presente. Mas há, irmãos, uma quarta lição e uma quarta razão para nós confiarmos em Deus, que está nos próximos versos, a partir do 7 até o 8, que diz assim, ó: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Qual é a quarta lição que nós podemos ter aqui, e fechando assim as quatro razões para confiarmos em Deus? A quarta lição aqui, irmãos, é um presente para nós esta noite. É uma resposta, talvez, para alguém aqui esta noite. Porque a quarta lição que eu vejo aqui, que eu aprendo aqui, é que apesar de todo esse mal que Davi está vivendo, apesar de tudo isso que ele está passando, em Deus há uma saída para a salvação. Olha, levanta-te, Senhor, levanta em meu favor. Salva-me, Deus meu, pois tu feres nos queixos a todos os meus inimigos. Ou seja, é o Senhor que traz socorro, é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que cessa aquelas guerras que Davi está vivendo. Quando Davi fala de salvação aqui não está falando de salvação de vida eterna. Aqui está falando de salvação daquele momento que ele está vivendo. Ele precisa ser salvo daquele momento. O seu próprio filho quer matá-lo. Ele está vivendo constantes guerras e ele quer se libertar daquilo. Mas o que as pessoas estão dizendo de Davi? Nele não há salvação, já era. E muitas vezes a gente é como Davi, mas nem precisa ninguém nos falar isso. Às vezes nós mesmos falamos para a nossa própria situação presente. Não há salvação. Não há jeito. Não tem como. E é aí aonde Deus te traz aqui para te dizer o seguinte: em Deus há uma saída para a salvação. Em Deus há uma saída para a libertação. Em Deus há uma porta aberta, há uma solução que Ele pode trazer para você. Você pode dizer um amém, meu irmão? Por que há uma saída em Deus e Davi está nessa confiança quando ele faz esse salmo? Porque Deus está acima de tudo e de todos. No meu ponto de vista e no seu ponto de vista, muitas vezes não tem jeito. O casamento, a situação, a enfermidade, realmente, no ponto de vista do médico,
muitas vezes não tem jeito. Mas o que Davi está dizendo aqui? Em Deus a salvação. Em Deus a cura e libertação. Porque o homem diz muitas coisas, mas a última palavra vem de quem? É do Senhor. A última palavra é do Senhor. Eu tenho a minha forma de ver, eu tenho a minha forma de perceber, eu tenho a minha forma de entender, mas a última palavra é do Senhor. E Ele trouxe aqui para te dizer que a salvação e o escape está nele. E aí quando Davi diz, fechando aqui, do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Davi, na verdade, estava vivendo aqui uma injustiça. É claro que ele estava colhendo muitas coisas daquilo que ele plantou, mas ele foi injustiçado também. Seu filho queria tomar o seu trono, queria matá-lo, e Davi não queria matar o seu filho, por isso Davi estava fugindo. Olha a situação da vida de Davi, vivendo toda aquela situação, mas eu aprendo aqui que Deus, Ele nos leva a uma saída de salvação, porque Ele nos abençoa, e nos abençoa com a sua justiça. Sabe qual é o significado disso aqui, irmãos? Quando Davi diz, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha, o caos contemporâneo que nós estamos vivendo, observa. Observe as leis que estão tramitando lá no Congresso para perseguir a igreja. Observe as igrejas que estão sendo perseguidas fortemente nesse tempo. Mas a justiça do Senhor vai acontecer, porque as bênçãos do Senhor estão sobre o povo de Deus. Então, seja qual for, meu irmão, minha irmã, o meu estado, o seu estado, esta noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que, apesar da triste realidade que você possa estar vivendo, um momento de decepção, momento de frustração, Deus está com você. Mesmo você pisando em espinhos, Ele está pisando com você. Mesmo você tropeçando no caminho, Ele está junto com você para te dizer, o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Saiba que, mesmo que você esteja sofrendo essa triste realidade, com o coração angustiado, com a alma pesada, com a mente abalada, Deus te trouxe aqui para te dizer que há segurança para você no dia da angústia. E você pode crer. E você pode confiar. E você pode sair daqui com essa certeza nessa noite. Apesar da angústia, você está seguro. Deus não vai te deixar. Seu barco não vai afundar. E mesmo que você afunde um pouco do seu corpo, Ele estenderá a mão para você e ainda vai te dizer, homem de pouca fé, por que duvidas? E Ele vai te estender a mão como fez com Pedro. Podemos ter segurança apesar da nossa angústia e do nosso sofrimento. E em terceiro lugar, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que apesar de muitas vezes da sua infidelidade, da sua quebra de aliança, o relacionamento que Deus tem com você é incondicional. É por isso que Ele te perdoa. É por isso que Ele fala com você novamente. É por isso que Ele toca no seu coração. É por isso que Ele insiste com você. Porque Ele não deixa de ser fiel com nenhum de nós. Portanto, apesar do nosso fracasso, nós podemos ter relacionamentos com Ele. Basta abrirmos o nosso coração
escutar a sua voz e passarmos a seguir o seu caminho. E em quarto lugar, nós aprendemos aqui, que a quarta razão para confiarmos no Senhor é que, apesar de todo o caos que nós estamos vivendo, todos os rumores de guerra, todas as notícias que nos abalam, que nos entristecem, apesar de todas essas coisas, há uma saída de salvação para o povo de Deus, porque este povo, a saber, eu e você, fomos abençoados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, pedir que você se coloque de pé esta noite e vamos, nesse momento, agradecer a Deus com uma oração e depois vamos cantar em louvor ao Senhor. Se coloque de pé.